Samuel, boa noite. Tudo bem, Carol? Tudo bem, graças a Deus. Como E aí, estás? tudo bem contigo? Eu tô bem, um pouco nervosa, mas tudo bem. Tá tudo bem também. Eu te peço desculpas, vocês que entraste ainda há pouco, mas a minha Eu internet deu um entrei. probleminha. Aí acabou Ah, caindo. tá, eu pensei que era a minha que tava com problema. Não, não, perfeito. Vocês têm que iniciar de novo. Ah, sim. Então, acho que a gente começa. Eu vou manter um cronômetro aqui, só para a gente Tu estás me iniciar. ouvindo bem aí? Estás me Sim, ouvindo bem? Ah, estou te tá ouvindo ótimo. bem, tá bom? Então, a gente começa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é Graças convosco. a Bendita Deus, sois vós entre as tuas vós mulheres, entre e as bendito é o mulheres, fruto bendito do é o vosso fruto do ventre, vosso Jesus. ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe Santa de Deus, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na agora hora e de na nossa hora de morte. nossa morte. Amém. Amém. São José, valei, Rogai por Pai do Espírito Santo. nós. Que bom te receber aqui, Carol. Em nome do Santo Eu São tô José feliz também. também. A gente já tem uma amizade de muito tempo É e verdade. a gente acaba É, pesquisando a mesma coisa, né? desde 2017, juntos pesquisando a mesma coisa. Sim, entrando na questão da bioética, né? Sim. Então, me corrija se eu estiver errado. Tu estás no penúltimo ano da graduação, né? Ou já estás no último? Isso. Eu tô no último ano da graduação. No último ano da graduação em Direito. Também tens pesquisa na área de bioética, direito à vida, foste, ainda és do grupo de pesquisa do Mário, né, de CNPq, de Tradição da Lei Natural, coordenado pelo professor Vitor Salles, né? Isso. Então, tens uma bagagem aí gigante já para falar É, mais sobre ou esse tema, menos. para a gente tratar desse tema. Então, Sim. entrando na questão, foi um tema escolhido pensando justamente a relevância da questão da vida, né? A gente já falou aqui em outros momentos sobre a questão do aborto e outras maneiras nesse sentido. Todavia, a questão da eutanásia ela me parece um pouco mais delicada, né? Parece ser um Sim. pouco mais difícil de lidar, porque já não envolve, a grosso modo, dependendo do tipo de eutanásia, que é uma coisa que tu vais explicar depois, a grosso modo também tem a ver com o livre consentimento da pessoa, né? Isso. Sobre a própria autonomia, Geralmente, quando a digamos gente assim. trata do aborto, é mais fácil, porque a gente está defendendo um indefeso que não consegue ter voz. Mas a Exato, eutanásia, nesse sentido, é diferente. exato. E a grosso modo, né? Porque existem também eutanásia, alguns tipos, que a gente vai entrar nisso mais à frente, Isso. que também envolvem pessoas que não têm mais condições de decidir por si mesmos, né? Então, a gente pode começar pelo começo, falando sobre Sim. o conceito de pessoa, um pouco, né? E primeiro o conceito de pessoa, a grosso modo, e depois o conceito de vida e de morte, né? Como a gente conversou um pouco antes também. E tu pode falar por que é importante a gente tratar sobre pessoa, primeiramente? Sim. Quando eu estava estudando para essa live, e também porque, sim, estudando por fins de produzir e tal, eu peguei para ler logo de início o Robert B. George, tu és o maior estudioso dele que eu conheço, e no livro Dualismo, Corpo e Self, que é o Body Self Dualism, ele acaba dizendo por que é tão importante, dentro do sentido da eutanásia e de outras questões concernentes à vida, a gente fala logo do conceito de pessoa. E especificamente dentro da eutanásia, é bom falar do conceito de pessoa que a gente vai levar em consideração aqui, por causa de um problema muito simples. Como ele trata do dualismo dentro de vários contextos sociais e políticos, ele vai dizer que o dualismo também influencia muito na questão da eutanásia, quando se trata de pensar que a alma é algo que independe do corpo, ou o corpo independe da alma, e a gente acha que matando uma pessoa, ou a pessoa achar que se matando, ela acaba conseguindo uma dignidade maior com isso, saindo do sofrimento dela. Então, é bom a gente botar uma visão católica, que é a do Santo Tomás de Aquino, que eu vou adentrar, que é justamente que a alma imaterial ela depende do corpo para viver e o corpo depende da alma. Não para viver, mas para ser mais perfeitos em si. Uhum. Que, no caso, a antropologia atomista vai dizer para a gente que a pessoa é uma união substancial de corpo, material e uma racional. Substancial em que sentido? Que eles separados, eles não são tão perfeitos quanto eles são juntos. A natureza deles é que estejam juntos. O corpo precisa dar uma racional para que ele seja informado por ela e tenha vida,
e a alma precisa do corpo material para conseguir apreender a realidade e, então, a partir daí, produzir seus conceitos abstratos. Entender o que é amor, também ter livre-arbítrio, esse tipo de coisa. E depois disso, também é importante dizer quando começa essa pessoa, que no caso seria quando começa a vida. A Igreja Católica e a filosofia de Tomás de Aquino também sempre dizem que é a partir do momento em que a alma racional informa o corpo material. E atualmente as evidências científicas dizem para a gente que isso acontece no momento da concepção. Depois disso, é importante também dizer que justamente nesse momento da concepção é um momento muito importante para o próprio casal, no seu ato conjugal, porque eles participam da criação de Deus, por isso chama procriação, porque imediatamente a vida biológica dessa pessoa vem da junção dos gametas dos pais, e indiretamente vem de Deus, porque tudo que existe é permitido por Deus, e a alma racional não surge dos seus pais, da natureza biológica de seus pais, surge de uma criação de Deus específica para aquela pessoa. A pessoa tem sua única e irrepetível forma. Por isso que nós não concordamos com conceitos de reencarnação, por exemplo. E depois disso é importante também dizer o que é morte, já que a gente vai falar de eutanásia. E a morte é o fim da vida. O Papa João Paulo II ele deu um conceito muito interessante e bem resumido e muito objetivo do que seja a morte num evento que foi o 18º Congresso Internacional da Sociedade de Transplante, que foi em Roma em 2000. Nesse conceito ele diz o seguinte: a morte é um único evento consistindo na total desintegração daquele todo unitário e integrado que é o eu pessoal. Resulta da separação do princípio da vida, ou alma, da realidade corporal da pessoa. Isso é muito importante dizer para a gente entender o que vem realmente ser a morte e entender que, filosoficamente falando, dentro dessa filosofia, a morte é uma das coisas mais indignas que pode acontecer com uma pessoa, já que a sua dignidade vem do seu eu pessoal, da sua alma racional. Então, quando acontece essa separação, que não é algo natural, não foi algo desejado por Deus. Claro, Deus não criou a morte, até porque a morte é a corrupção de um bem e Deus é o sumo bem, não pode existir mal em Deus. Foi justamente consequência do nosso pecado original. E daí vê o tamanho da ofensa que foi feita a Deus dentro do pecado original. Certo. E então, agora, falando de critério de morte, o que é uma coisa muito importante para essa discussão, alguns tomistas debateram critérios de morte, claro, isso é uma coisa muito importante, principalmente quando a gente trata da ética médica na prática. E a grande, digamos assim, a grande discussão que existe seria se a morte encefálica já seria a morte ou se é a parada cardiorrespiratória total da pessoa. Isso já teve alguma discussão dentro da própria Igreja Católica. A Academia Pontifícia de Ciências publicou um número só com textos defendendo a posição de que o critério de morte encefálica é um critério de morte legítimo, mas eles disseram lá que isso não refletia o posicionamento da academia em si. Então acaba não sendo um posicionamento oficial da Igreja Católica. Tanto que alguns padres depois fizeram, organizados pelo Roberto de Mattei, um documento que se chama Finis Vitae, que eles vão defender que a morte encefálica não é o critério de morte. Mas o Papa João Paulo II, dentro daquele mesmo discurso que ele estava dando, que eu estou tendo agora, ele disse que se pode afirmar que o recente critério de certificação da morte antes mencionado, ou seja, o cessar total e irreversível de toda atividade cerebral, se for aplicado escrupulosamente, não parece estar em conflito com os elementos essenciais de uma correta concepção antropológica. Claro que aqui a gente não vai ter espaço para debater se essa posição é correta, apesar de que eu concordo com ela. Mas aí expor a ser uma outra conversa completamente diferente. Claro. E aí seria sobre o conceito de morte especificamente. Eu queria fazer Isso, duas considerações que tu já falaste agora. É que tu fizeste a citação do Robert George, né, no Body Self Dualism. Só para frisar para a gente, é que o conceito de alma é um pouco complexo, né? Então, a gente fala em alma, como diria o Mário ou o Vitor, a gente pensa numa nuvenzinha voando assim, que vai e entra no corpo. Né? Não é isso. É algo bem mais complexo que, infelizmente, a gente não tem tempo para aprofundar aqui. Todavia, para quem não tem familiaridade com o conceito de alma,
O próprio Robert George diz que o conceito de soulmate, ou seja, da alma adentrando o corpo, ele, de alguma maneira, para um debate público, ele não se torna essencial, no sentido de que ele muda as palavras para dizer a mesma coisa. Você pode pensar na alma como um self, né? Fica mais acessível para um debate acadêmico, para alguém que não tem uma filosofia apurada, no sentido tomista, né? Para entender o que é alma de fato. Porque senão vão pensar que a gente está falando aqui só de dogma religioso. Não é o caso. A alma tem um conceito que antecede o próprio Tomás de Aquino, né, que começa na filosofia grega, que vai se aperfeiçoando como um todo. Né? Tanto que é apreensível dentro da própria lei natural, não precisa da lei divina para entender a alma. Claro, da onde deriva. E o segundo ponto, tu falaste da divergência que existe, me lembrou o Robert Spearman, né? que afirmava que a morte ainda era um pouco difícil de conceituar nesse sentido, por questões de critério. Porque você elegia um critério para dizer quando a pessoa morria. Ou ela morria como um todo, ou morria só de alguma maneira na morte cerebral. Né? O que, se a gente questionar hoje, de alguma maneira muito enfática, pode inviabilizar, inclusive, a doação de órgãos, pelo menos da maneira como a gente tem hoje. Né? Então, só esses dois pontos que eu queria frisar. Pode seguir. Certo. Depois disso, seria bom, antes da gente entrar na questão da eutanásia, eutanásia e distanásia, falar um pouco também sobre o quinto mandamento, não matarás. Isso tem muito a ver tanto com matar os outros, quanto matarmos a nós mesmos. E também não só matar, mas infligir pequenos maus neles. Isso também entra, não assim como pecados veniais, ferindo esse mandamento. Agora, sim, falando das três násias, como alguém diz, a eutanásia, a ortotanásia e a distanásia. Esses são conceitos que não são utilizados assim, dentro dessas palavras, nem por nenhum documento que eu tenha lido da igreja, nem pelos filósofos que eu consultei para essa conversa. Mas como é a nomenclatura usual entre a ética médica, eu prefiro usar ela, até porque fica um pouco mais acessível para as pessoas. Porque alguns autores usam, por exemplo, o conceito de eutanásia passiva para falar de ortotanásia. Isso podia confundir, alguém podia sair dessa live e achar que os católicos defendem a eutanásia de algum modo, entende? Então, eu acabei fazendo algumas adaptações. Agora, primeiramente, quanto à eutanásia. O que é a eutanásia? Eutanásia é apressar a morte de uma pessoa. E o Catecismo da Igreja Católica, no número 2277, ele diz com essas palavras, é moralmente inadmissível. Tem uma frase lá só para isso, no final de palavra, moralmente inadmissível. E isso, como é feita a eutanásia? A eutanásia é feita quando é aplicado algum agente possessivo, ou seja, um agente que mata, provoca a morte no paciente. E dentro do conceito de eutanásia existem duas classificações e outras subclassificações. Dentro da organização que eu fiz para tornar essa conversa um pouco mais didática para as pessoas que estão nos assistindo. A primeira divisão, eutanásia ativa e eutanásia passiva. A eutanásia ativa, ela é justamente isso que eu falei. Quando uma pessoa vai lá e injeta, por exemplo, um fármaco letal no paciente. Isso pode acontecer de forma voluntária, involuntária ou consentida. A forma voluntária, o que a gente conhece melhor é a questão do suicídio assistido. Quando a equipe médica dá uma substância para o paciente para ele mesmo tomar e assim provocar sua própria morte. Dentro da eutanásia involuntária é quando a equipe médica ou os familiares acreditam que já esteja na hora de cessar a vida daquela pessoa. E isso já é equiparado não, é homicídio. O primeiro caso é um caso de suicídio, o segundo é um caso de homicídio. Agora, o terceiro, que é o consentido, seria um suicídio combinado com um homicídio, porque a pessoa manifesta a sua vontade de morrer e então ela é ajudada pela equipe médica, que a própria equipe médica vai matar essa pessoa com algum fármaco. Agora, a segunda classificação de eutanásia seria a eutanásia passiva, que é quando ocorre uma omissão deliberada dos cuidados ordinários ao paciente, que a gente vai falar um pouquinho depois o que é, mas só para vocês terem uma ideia, seria, por exemplo, suprimentos de água, de alimento,
alguns eletrólitos necessários, como o sal de cozinha, é muito importante para o nosso corpo trabalhar bem. Isso seria um homicídio por omissão, digamos assim. Geralmente isso costuma ser usado quando o paciente está em estado vegetativo hoje em dia, nos países em que a eutanásia é permitida. Agora, sobre a distanásia, dentro do catecismo e dentro da Evangelium Vitae, ela é chamada de obstinação terapêutica. E o que vem a ser a distanásia? Ela é a prática de fazer com que o corpo de uma pessoa sobreviva de qualquer forma, por tempo indeterminado, mesmo à custa de qualquer coisa, mesmo que seja à custa de um prolongamento do próprio sofrimento da pessoa. Que, de alguma forma, é o que o Craig Payne acaba defendendo também. É por isso que ele não defende a morte encefálica como critério de morte, por exemplo. Ele acha que isso seja um absurdo. E um exemplo disso, da distanásia, é, por exemplo, existe um paciente que ele está numa condição em que ele tem paradas cardiorrespiratórias, mas não de uma forma aguda, ou seja, não de uma forma reversível. Aquele quadro fica se repetindo. Ou seja, o corpo dele está realmente se preparando para morrer. Mas sempre reanimam ele, sempre reanimam ele. Então, a Evangelium Vitae e o próprio catecismo dizem que nesse tipo de situação, em que dá para ver que o corpo da pessoa realmente está se preparando para morrer, e a reanimação dela, por exemplo, está trazendo mais sofrimentos do que o próprio benefício da vida, do viver bem, o paciente pode, no caso isso é uma escolha do paciente, o paciente pode pedir para não receber mais esse tipo de tratamento extraordinário. Mas é claro que ele não pode abdicar dos métodos de sobrevivência ordinários, porque de alguma forma seria um suicídio. Os cuidados paliativos, né? Isso, os cuidados paliativos. E depois, passando para ortotanásia, a ortotanásia é justamente permitir que a morte siga o seu curso natural, sem a utilização dos meios extraordinários de manutenção de vida. É muito importante dizer aqui e deixar muito claro que isso não significa que a gente vai defender que em todos os casos a morte tem que ser deixar que aconteça. Porque a gente sabe que em muitos casos é apenas um quadro reversível, como uma parada cardiorrespiratória. Às vezes é apenas uma crise, um sintoma agudo que dá para ser revertido e a pessoa não vai mais ter isso. A própria pessoa não tem direito de escolher que ela não seja reanimada nesse sentido. E a gente sabe que as capacidades dela depois vão voltar, da mesma forma ela continuar sendo uma pessoa, ela não vai morrer e que não é algo já do estado dela. Agora sim, sobre os meios de manutenção de vida, nós temos os ordinários, que são a alimentação, a hidratação, que podem ser artificiais ou não, porque tem algumas pessoas que já não conseguem mais engolir, então é preciso que entre sonda. Aspiração e secreção dos brônquios, a limpeza de escaras, porque a pessoa fica muito tempo deitada, então às vezes gera alguns fungos nas costas, nas coxas, é preciso esse tipo de cuidado com o paciente. Os cuidados paliativos, nesse caso, segundo os Gretchen, eles são cuidados que destinam a reduzir os sintomas da doença e a sedar em primeiro lugar a dor. Então, o cuidado paliativo também é cuidar da dor do paciente, aliviá-la enquanto seja possível. Inclusive, dentro dessa questão, existe uma questão que eu acho que também não vai dar tempo da gente tratar aqui, que é a questão da sedação terminal, que é para entender como ela funciona enquanto um meio paliativo. Agora, os métodos extraordinários são os recursos extraordinários de terapêutica, que não se enquadram nos cuidados ordinários. Geralmente, o uso desses métodos ele é de escolha do médico, do paciente, se for pertinente. Porque tem, por exemplo, existem casos em que um determinado tipo de meio extraordinário, ele não é extraordinário. Ou então que um método ordinário, um meio ordinário, é um método extraordinário. Exemplo, um paciente terminal. Paciente terminal que está com uma hemorragia que não vai passar nunca. E o que ele faz? Ele está perdendo muito sangue, então vamos fazer uma transfusão de sangue nele. Isso seria considerado um meio extraordinário para esse paciente. Porque ele vai continuar perdendo sangue, ele nunca vai se recuperar. Naquele livro organizado pelo Ives Gandra, O Direito Fundamental à Vida, um autor fala justamente desse caso. E eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha pensado nisso. Então, realmente, dependendo da situação, o meio pode ser ordinário ou extraordinário, ou pode não ser, pode ser aplicado ou não.
desse ponto. Vai variar muito do caso concreto, né? Das circunstâncias que o paciente se encontra. Isso, de alguma forma, depende do caso concreto. E os meios extraordinários, segundo o Praxedes diz dentro desse livro que o Ives Gandra coordenou, ele diz que eles não são obrigatórios de serem utilizados, ou seja, eles podem ser dispensados sem ferir a dignidade da pessoa humana, quando eles são muito onerosos, quando eles são muito incomuns, quando eles são muito dolorosos, muito difíceis, muito perigosos, ou a grande desproporção custo-benefício. Ou seja, quando um meio prolonga a vida do paciente, mas prolonga de uma forma tão sofrida que, às vezes, até o paciente é pior do que a própria morte, entende? Tanto que, algumas vezes, para que o paciente consiga aguentar essas dores, é necessário o cuidado paliativo de sedação terminal. Às vezes, o único jeito de aliviar a dor dele é que a gente tire a experiência consciente de dor, apesar de que o corpo dele continua sofrendo. Sim. Agora, também existem os tipos de pacientes, e o que é uma coisa muito importante do eutanásia, que é justamente para a gente saber quando ela vai ser voluntária, quando o paciente quer, etc. Que são, Exato. de modo geral, os pacientes lúcidos e os pacientes incapazes de manifestar vontade. Os pacientes lúcidos são os pacientes que estão conscientes. Então, existem pacientes que estão em estado terminal, existem pacientes, por exemplo, em alguns países da Europa, que já é permitido a eutanásia de idosos, mesmo que eles sejam saudáveis, ou então deficientes físicos, eles podem escolher, mesmo estando saudáveis, porque eles acham que a vida deles, de alguma forma, não vale a pena ser naquele estado. E os pacientes incapazes de manifestar a sua vontade, que são as pessoas com doença mental. Às vezes elas são biologicamente perfeitas, mas como em alguns países da Europa isso é admissível que ocorra a eutanásia dessas pessoas, porque de alguma forma eles acham que a vida delas não vale a pena, porque elas têm alguma limitação acidental. Os pacientes em estado vegetativo também, porque, bom, o paciente em estado vegetativo ele não consegue nem manifestar consciência, até porque ele não tem sinal de consciência, não tem sinal clínico nem neurológico. Então, apesar de que ele tem alguns reflexos, por exemplo, ele consegue acompanhar as coisas com o olhar, mas isso é um reflexo muito automático e não um reflexo pensado ao mesmo tempo que pareça. Claro que o estado vegetativo, para ele ser real, ele tem que ser corretamente diagnosticado. Às vezes o paciente está só em coma. E, desculpa, aí que entra a questão da diferença entre o coma e o estado vegetativo. Sim. É importante. Dentro do... Só fazer um ponto, Carol. Só para... nós dois conversando, a gente já tem uma certa familiaridade com autores, né? Citaste já os Gretzer, o Craig Payne, né? E o Ives Gandra. Craig Payne e Gretzer são tomistas, de fato, né? A grosso modo, os Gretzer a gente pode dizer que sim, até certo ponto. Os Gretzer foi um cardeal, né? Foi um grande nome da bioética também, foi presidente da Academia Pontifícia pela Vida em Roma, né? E o Craig Payne, ele é um grande tomista, filósofo também. E o Ives Gandra é um grande jurista brasileiro, né? Que a gente tem a maravilha... A gente conhece ele. A gente teve a oportunidade, né, fantástica de conhecê-lo, e também que é vivo, que é muito, muito bom. É um dos grandes nomes do direito no Brasil e é um grande defensor da vida também. Então, exatamente. para quem não conhecia e tiver interesse, pode se aprofundar nele, que não tem erro. É verdade. Pode seguir. Sim. Quanto ao paciente em coma, que é diferente de um paciente em estado vegetativo, o paciente em coma ele tem sinais clínicos e neurológicos de consciência, apesar de que ele não está manifestando naquela hora. E o coma pode ser reversível ou irreversível. Pode ser também causado por traumas neurológicos ou ele pode ser causado, por exemplo, no momento da sedação terminal, que é o coma induzido, para que a pessoa não tenha a experiência consciente de dor. E, no caso, essa sedação terminal, ela em alguns casos, ela pode se tornar irreversível, dependendo da quantidade de vezes em que o sedativo é injetado no paciente. E, inclusive, é por isso que tem uma discussão sobre isso. E é importante também falar que essa questão da sedação terminal, todos os autores que eu li, na verdade, eles dizem que é muito importante, antes de, caso seja necessário uma sedação terminal,
permitir ao paciente 2 preparativos. O primeiro é que ele consiga cumprir seus deveres de Estado, antes dele ficar inconsciente. Inclusive, é uma oportunidade que tem que dar para todo mundo, mesmo que a pessoa não vá entrar em coma induzido. Mas, já que está se vendo que a pessoa vai morrer, por exemplo, é importante que a equipe médica e a família esclareçam isso para o paciente. E também é importante que antes, se for necessário uma sedação terminal, a pessoa tenha tempo de se preparar para a sua morte e se encontrar com Cristo, porque ela vai passar pelo juízo e receber os últimos sacramentos, etc. Agora, como eu falei, quanto aos casos de morte encefálica, agora aí também existe essa controvérsia. Que alguns dizem que é apenas um paciente que está inconsciente, não apenas inconsciente, claro que o encéfalo deles morreu, mas como eles dizem que é uma pessoa, é preciso que seja mantido os meios que estão sendo usados para manter a sua vida. Que, no caso, seriam a ventilação respiratória para que o coração possa continuar batendo. E também existem pessoas que defendem que, na verdade, aquele indivíduo não é mais uma pessoa humana. E que, na verdade, existe um sistema ali sendo informado por um princípio vegetativo e não mais racional, que é a alma, porque a pessoa já perdeu as suas capacidades racionais e ela não vai mais recobrar. Então, as duas posições são perfeitamente defensáveis, e aí qual delas seria a que mais se adequa já seria uma outra discussão, como eu falei ainda agora. Outro ponto muito importante que eu já reparei que não se costuma falar muito, inclusive dentro do nosso meio, porque como a gente está dentro do meio de direito, o pessoal fala muito de direito à vida falando mais do paciente, mas é difícil alguém falar do papel dos médicos e da própria medicina dentro desse contexto. Já que o nosso público é muito geral e podem ter pessoas da área da saúde assistindo a gente, é muito importante também deixar isso claro, porque os profissionais da saúde que participam de alguma forma da eutanásia, eles têm uma responsabilidade moral dentro desse contexto. Apesar de que algumas vezes pode parecer que não, porque a gente está apenas, por exemplo, nos casos de eutanásia voluntária que o paciente escolhe, a gente está apenas fazendo o que o paciente nos pediu. Mas isso acaba sendo uma corrupção da medicina de alguma forma. O Matthew Liu falou disso num artigo que ele escreveu. Eu acho que foi o Matthew Liu, não tenho certeza. E, na verdade, dentro desse artigo ele nem estava falando sobre eutanásia, ele estava falando sobre a corrupção da medicina no aborto. Mas como a própria questão do aborto, como tu sabe, já que tu estuda muito isso, tem muitas coisas que acabam se cruzando com a de eutanásia, eu achei importante trazer essa informação. Que ele tem um tópico que ele intitula de A Corrupção da Medicina. E aí ele vai dizer que o ofício da medicina é direcionado para o benefício do paciente. E aí vem, mas o que é o benefício do paciente? O benefício do paciente é obedecer o que ele está me pedindo para fazer? Não necessariamente. Porque o que ele vai dizer é que a medicina ela tem uma função restaurativa. A medicina é um tipo de busca pela justiça natural. Porque a nossa natureza ela é feita para ser saudável, digamos assim. Então, e também de ser mantida, porque o nosso próprio corpo busca ser mantida. Por isso nós temos anticorpos, etc. Nós temos reflexos, por exemplo, de fuga quando a gente está com medo de alguma coisa, porque a gente se protege. Então, ele vai dizer que não é necessário, às vezes, ou quase sempre, perguntar para o paciente o que você quer, porque ele pode querer morrer. Mas é necessário perguntar o que falta para esse paciente. Falta de saúde, nesse caso. Então, a gente tem que tentar trazer-lhe essa saúde. Os médicos precisam fazer isso. E a Evangelium Vitae, ela diz no ponto 59 que os responsáveis são também os médicos e restantes profissionais da saúde, sempre que põem ao serviço da morte a competência adquirida para promover a vida. Então, vê como isso é uma coisa muito forte. Quando a gente entra no que esse autor chama de a tirania da vontade do paciente, acaba se perdendo esse sentido. E, querendo ou não, é como se a gente tornasse os profissionais da saúde responsáveis. Porque se basta eles, como eu posso dizer, basta eles estarem a serviço do paciente para fazer tudo que o paciente pede, eles não são mais responsáveis pelas atitudes médicas que eles tomam. E isso é muito contrário ao próprio juramento que eles fazem, por exemplo, quando eles se formam. É o mesmo que eu, perfeitamente saudável, pedir para o médico tirar um braço.
sem necessidade nenhuma. Exatamente. E é obrigado a fazer isso? Enfim. Não. E agora, propriamente entrando na questão da eutanásia, a eutanásia, como a gente viu, ela tem essa característica de, por vezes, ser como um suicídio, por vezes parecer como um homicídio. E, bom, a gente sabe que matar alguém é uma coisa ruim. A gente falou ainda agora, a morte, filosoficamente falando, é a maior indignidade que pode acontecer a uma pessoa. Você está tirando um bem muito grande dessa pessoa, que é a vida dela. A vida é um bem que ela precisa manter, que ela mesma luta para manter. E falando da questão do suicídio, por exemplo, e alguns pontos isso acaba interferindo também na eutanásia como um homicídio. O Santo Tomás de Aquino, ele faz uma tripla acusação do suicídio nesse sentido. Inclusive, toda a explicação, que a gente sabe que o Santo Tomás de Aquino nunca falou de eutanásia, não existia eutanásia no tempo dele. E que toda a explicação filosófica e, inclusive, teológica que tem hoje em dia, fora essas questões de sofrimento, do sofrimento redentor, participar do sofrimento redentor de Cristo, etc. Fora essa parte, quase tudo é baseado nessa filosofia perene dele, que são esses 3 motivos também para que a pessoa não cometa suicídio. O primeiro deles, que eu tenho falado um pouco, é justamente a inclinação para viver. Ferir essa inclinação, de alguma forma, até quando a própria pessoa faz isso, Santo Tomás de Aquino diz que é um pecado muito maior do que cometer um pecado de homicídio. Porque acaba sendo uma desobediência mais radical ainda à soberania de Deus, que a gente vai falar um pouco depois. Agora, como Santo Tomás diz, tudo que vive, luta para viver, porque ama a sua existência. Então, tudo que vive busca, de alguma forma, evitar a sua corrupção, ou seja, evitar que se desfaça a sua unidade substancial, no caso do ser humano. E alguém pode dizer assim, bom, tudo bem, digamos que as pessoas tenham realmente uma inclinação para manter a sua própria vida. Mas existem pessoas que pedem para morrer. Isso, de alguma forma, não é porque essa inclinação não é tão natural assim, ou então essa pessoa conseguiu até superar essa inclinação. Alguns filósofos fazem essa pergunta. O Eber, ele tem uma explicação muito boa sobre isso, que ele dá no livro dele, Thomistic Principles and Bioethics, Princípios Tomistas e Bioética. É um livro da editora Routledge, de 2006, se eu não me engano. É um livro muito bom de introdução à bioética. Quem tem interesse, eu recomendo muito que leia. Ele, o livro dos Gretchen também, que o Samuel recomendou ainda agora, até porque o dos Gretchen fala muito de magistério da igreja, isso é muito interessante. Agora, voltando, a resposta que o Gretchen já Weber dá é o seguinte, que quando a pessoa pede para morrer, não significa que ela realmente tenha uma inclinação para morrer, que ela queira que o corpo dela se corrompa, a natureza humana dela se corrompa. Não é isso. A pessoa, quando ela pede para morrer, ela não quer a morte em si. A morte não é o seu objetivo último, não é a sua finalidade. A finalidade dela é acabar com o sofrimento. E naquele livreto, inclusive, que estavam dando quando teve a Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil, o Kist Bioethics, eles dizem lá, existe uma pesquisa que diz que a maioria dos pacientes em estado terminal, por exemplo, ou pacientes que querem se suicidar, quando lhes dão um aporte familiar e espiritual, eles desistem dessa ideia. Ou seja, não é uma inclinação deles. Eles só precisam de apoio. Isso é muito importante para que a pessoa saiba sofrer. Inclusive, para nós católicos, é muito importante, no final da vida, a gente ter um acompanhamento espiritual muito de perto. Porque, como a gente falou ainda agora, como é dever nosso nos prepararmos para o encontro com o nosso Salvador, que é quem vai nos julgar, e, de alguma forma, também temos que esperar a sua misericórdia, mas também temos que nos preparar. Então, quando essa própria ajuda espiritual, ela faz a pessoa desistir de se matar. Porque dentro desse acompanhamento, é bom até, principalmente as pessoas que têm um diretor espiritual e tal, eu sempre recomendo que as pessoas tenham. Não só para esse sentido, mas para se preparar para a morte a vida toda, né? É isso que a gente faz.
A gente se prepara para a morte a vida toda, para viver bem, para conseguir morrer bem. Então, esse apoio espiritual e familiar é muito importante. Quando os pacientes conseguem ter contato com a sua família, eles vivem melhor. E, de alguma forma, isso também é respeitar a sua dignidade. Porque, como o Santo Tomás diz, né, a dignidade da pessoa, apesar de que existe a dignidade em natureza, que é a sua dignidade de ser pessoa enquanto corpo e alma, também existe essa dignidade de cuidado com a pessoa. Até porque, por exemplo, dentro de um dos conceitos de dignidade que Santo Tomás dá, essa questão de a pessoa ser muito dependente dos outros, de alguma forma, é ferir esse sentido de dignidade apenas. Não só dignidade de natureza, claro, a pessoa ainda é uma pessoa. Mas também mostra uma grande humildade da pessoa e uma grande generosidade dos outros. Humildade da pessoa receber, aceitar esse apoio e generosidade dos outros, as pessoas que dão esse apoio para essa pessoa, que está num momento muito delicado da vida dela. Outro argumento, o segundo argumento que o Santo Tomás de Aquino dá tem a ver com a questão do comunitarismo dentro do suicídio. Porque, bom, a gente sabe que Santo Tomás de Aquino, ele foi um grande estudioso de Aristóteles, talvez o maior estudioso de Aristóteles do mundo, assim, de todas as épocas, até agora. Então, ele vai dizer que, principalmente quando ele vai estudar a questão da justiça distributiva, que ele vai dizer, bom, a sociedade, ela deve algo ao indivíduo. Ela deve ao indivíduo os meios para que ele consiga, digamos assim, florescer, ou seja, desenvolver todos os bens possíveis, tudo que a sua natureza pede. Isso inclui o bem da... Isso inclui o bem da vida, isso inclui o bem do conhecimento. É por isso que a gente pede que a sociedade nos dê escolas, por exemplo, que nos dê informações corretas. Isso inclui também, por exemplo, o bem da religião da pessoa. É importante que o Estado dê liberdade religiosa para as pessoas. Mas também existe uma contrapartida do indivíduo. Se ele recebe algo, por justiça, ele também tem que dar algo. Mas, você pode pensar, o que um paciente, por exemplo, em estado terminal, um paciente em estado vegetativo, pode dar para a gente? Ele é um doente, ele está dando muita despesa. Os utilitaristas, como o Peter Singer, já teriam solicitado a morte dessa pessoa há muito tempo. Porque ela é mais um estorvo, ela faz as pessoas ao redor dela sofrerem. Dependendo do lugar, ela pode estar, por exemplo, assim, ocupando o espaço de leito de alguém. Então, assim. Mas o Santo Tomás já... Acho que ele nem seria a pessoa, dependendo do caso, né? Seria Exatamente, em alguns casos nem a pessoa. Tanto que ele diz que... Isso, tanto que ele diz que em alguns casos, até um cavalo saudável tem mais valor e dignidade do que uma pessoa nesse sentido. O que é um absurdo. Mas o que o Ebro pega disso, citando um autor chamado Novak, é que esse pessoal, essas pessoas que estão com doenças graves, estão gravemente enfermas, que dependem muito de alguém, elas têm o seu papel e a sua contrapartida em receber tudo que a sociedade dá para elas, uma delas seria dar a oportunidade para essa sociedade de também atualizar alguns bens, como, por exemplo, a generosidade, a fraternidade, a caridade. É muito importante que uma sociedade tenha oportunidade, dê oportunidade às pessoas de cumprir isso. E por uma questão de justiça, é bom que nós mesmos demos essa oportunidade às outras pessoas. Porque, para que a gente entenda... Exatamente. Para que a gente entenda que a gente sozinho não vive, a gente precisa dos outros em várias situações da vida. Ou seja, isso também treina a nossa humildade, treina a nossa resignação perante a vontade de Deus. E também instiga nos outros que eles sejam mais servos, que eles sejam mais generosos, que é o que o Senhor pede. Ele pede para que nós sirvamos os nossos irmãos. E essa é um dos momentos em que mais nós vemos a possibilidade de servirmos uns aos outros, de sermos fraternos, de sermos família. E Carol, o terceiro... Diga. Pegando já esse embalo, para ir para a parte final também, por causa do tempo, me parece que hoje há um problema, e aí é uma questão, eu acho que tu explicaste muito bem a questão da eutanásia e a forma como ela é proposta hoje em dia, mas me parece que o problema maior é uma coisa que a gente bate praticamente desde o início da era cristã nessa tecla,
que é o sentido do sofrimento. Que a pessoa chega no ponto em que ela não vê mais sentido na sua própria vida porque ela não se acha mais digna de estar viva. Né? E aí entra um outro problema. Existe vida digna ou a ser vivida? A gente consegue dizer qual vida é possível ou é passível de dignidade? Ou todas são? Porque se a gente infere que, de alguma maneira, uma vida ela tenha menos dignidade, por isso ela pode ser autorizada a morrer, digamos assim, né? A gente está dizendo que nem todos são iguais. Isso implica diretamente nos direitos humanos hoje em dia. É tão crucificado, né? Acho que é tão importante para a gente. Isso implica em tudo, na verdade. Pois porque, porque quando a gente diz que existe... Quando a gente começa a tratar a dignidade em graus, a gente começa a dizer que existem pessoas com mais dignidade do que outras. E não só nessa questão de casos terminais, por exemplo. Se a gente acha que uma pessoa, digamos assim, cadeirante, perfeitamente saudável, mas ela é cadeirante, se ela sofre de alguma forma com essa condição dela, a vida dela já é menos digna. Então, é aquela coisa, é muito a questão de entender em que contexto se fala de dignidade. Porque, de fato, eu posso dizer, por exemplo, que uma pessoa cadeirante, ela sofre um pouco na sua dignidade, mas não na sua dignidade de natureza. Ela sofre na sua dignidade, aquele sentido daquela pequena humilhação de que depender dos outros e não ter o corpo todo funcionando para si é uma perda de dignidade. Mas também nós podemos falar que, por exemplo, uma pessoa que é ladra, ela não tem dignidade nesse sentido. Num outro sentido de dignidade que Santo Tomás de Aquino também conceitua. Então, é muito essa questão, como a gente diz, né? Hoje em dia existe uma grande distorção de palavras e conceitos, principalmente quando se trata do direito à vida. E até quando se trata também de questões de gênero, é muito utilizado a retórica em vez de esclarecer realmente os conceitos. Então é por isso que eu não digo, por exemplo, que a pessoa esteja errada de alguma forma a dizer, essa pessoa perdeu um pouco de dignidade. Sim, a pessoa perdeu um pouco de dignidade, mas não a dignidade da sua natureza, ela continua sendo uma pessoa humana. Ela é digna por natureza, ela precisa do nosso respeito, ela precisa que nós protejamos os seus bens básicos e consigamos proporcionar situações em que ela possa atualizá-los, ou seja, realizá-los. Não é questão de perder a dignidade, é uma questão mais no sentido de você não conseguir usufruir da melhor maneira possível, devido a uma condição que não depende, um acidente, né? No sentido tomista agora, um acidente que acontece, de alguma maneira, te torna uma pessoa com uma necessidade especial, por exemplo. Isso, e é isso que puxa... Pode falar. Isso é justamente o que puxa o último tópico que eu tinha te enviado, que é justamente o dever de respeitar a soberania de Deus. Porque, como eu posso explicar? Deus, ele é o Senhor da nossa vida e também é o Senhor da nossa morte. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28, diz: Todavia, ninguém pode escolher arbitrariamente viver ou morrer. Efetivamente, Senhor absoluto de tal decisão é apenas o Criador, aquele em quem vivemos, nos movemos e existimos. Então, é muito importante saber sofrer com resignação essas pequenas humilhações que Deus nos permite para engrandecer a nossa própria alma, para servirmos os nossos irmãos, para que também eles tenham a possibilidade de nos servir enquanto nós servirmos Ele, porque isso é muito recíproco, nós estamos um ao outro possibilitando a realização das pessoas. E, de alguma forma, como o Santo Tomás de Aquino diz, né? Como o suicídio ele é muito mais grave e mais ofensivo a Deus do que o próprio homicídio, o suicídio assistido, uma eutanásia voluntária, uma eutanásia consentida, ela é, assim, uma grande ofensa. Então, é muito importante esse sentido de saber se resignar e sofrer. É por isso que a Evangelium Vitae, ela trata muito dessa questão da participação do sofrimento redentor de Cristo. E como a gente sempre aprende, né, nas formações que a gente tem na igreja, etc., aquele sofrimento de cruz, ele não foi um momento que ficou lá na história, no passado. Deus é ato, então para ele tudo é presente. E aquele sacrifício ocorre todo dia na vida. E a gente saber que a gente pode participar daquilo é uma coisa muito bonita. Digamos assim, ajudar Jesus a sofrer, diminuir seus sofrimentos. Isso é uma coisa muito importante para um cristão. Inclusive, é muito bom
ter esse espaço aqui para falar isso, porque a gente fica na academia, a gente trata tanto dos temas seculares e não trata realmente do nosso objetivo último de vida, que é Deus. Claro, é o fim último. E 2 pontos, só para complementar esse flash, um do ponto de vista acadêmico e um do ponto de vista religioso. Me lembrou a questão do cego de nascença, né? Que a gente fala do sofrimento e tudo mais, e quando os discípulos perguntam para o Cristo, né, o que ele fez, por que ele está assim, que pecados os pais dele tiveram, tá tentando imaginar que aquela cegueira deles fosse um castigo, Cristo fala o contrário, né, que aquilo era uma oportunidade para a manifestação da glória de Deus. Isso. Então, se a gente tiver esse pensamento, essa linha de visão, a gente não vai ver uma pessoa que passa por uma dificuldade, ainda que seja transitória ou permanente, dependendo da situação, como um estorvo. Pelo contrário, a gente vai ver justamente como uma oportunidade da manifestação da glória de Deus na pessoa e na gente, na caridade que vai nos unir. E a caridade aqui não no sentido de você fazer um ato caridoso, dar alguma coisa, Sim. dar sei lá, uma água para o cara. Não, a caridade de vocês dois, da pessoa que está padecendo e da pessoa que está auxiliando, estarem unidos na caridade que é o próprio Cristo. Isso vai ser, de fato, para a honra e glória de Deus, e vai dar uma boa morte para ela, se ela já estiver nessa situação, e vai conseguir dar uma aspiração maior espiritualmente para a pessoa que está viva. Sim. E no ponto de vista acadêmico, digamos assim, se a gente coloca para o paciente ou para alguém responsável por ele a decisão de manter-se vivo ou de morrer, isso se torna subjetivo. E em algum Vai momento, muito contra a verdade objetiva da vida. Em algum momento, isso pode virar uma faca de 2 gumes. Que, por exemplo, hoje eu posso dizer, a pessoa mesmo decide, mas existem propostas por prêmios Nobel, por exemplo, no final da década de 70 para o início dos anos 80, depois do caso Roe versus Wade, que permitiu o aborto no mundo, né, nos Estados Unidos, para começar, que depois se espalhou, propostas por pessoas, prêmios Nobel, dizendo que, por exemplo, pessoas acima de 80 anos, salvo engano, mas de uma faixa etária, elas deveriam sofrer uma eutanásia compulsória. Ah, sim. Né? Se é subjetivo, ele pode estabelecer um critério que justifique aquilo. Agora, se todas as pessoas possuem uma unidade, que é a própria natureza humana, que constitui, que está implicitamente ligado com a dignidade, ou seja, por o ser humano ter dignidade. E por isso a gente defende a dignidade em todo ser humano, seja ele não nascido, nascido ou padecente, né? Então, todos nós temos a mesma dignidade. Se a gente relativiza isso, a gente entra num quesito subjetivo que justifica só tragédia, só genocídio e só coisa arbitrária, ditatorial, de alguma maneira. Sim, porque a gente começa a expandir demais o conceito de pessoa, o conceito de vida, e, como se diz, né? Quando a gente quer colocar tudo dentro do conceito, ele acaba não sendo nada. Então, tudo acaba ficando muito relativo. Agora, eu queria só responder uma pergunta que o Andrew fez. Eu sabia que alguém ia fazer essa pergunta, que é sobre aquele filme Como Eu Era Antes de Você. E, assim, eu acho que eu tenho espaço aqui para falar que aquele filme me deixa muito indignada, porque eles tentam tornar muito bonitinho, muito romântico, um benefício, a pessoa se matar. Então, eles ainda tentam dar uma diminuída, assim, dizendo, né, olha como foi bom, ele deixou um dinheiro para a menina começar a vida dela e tal, ele viveu bem os últimos períodos da vida dele. Mas, assim, aquele filme é um absurdo. Uma vez eu estava até conversando com a minha mãe, eu disse, imagine que alguém foi ver aquele filme para estar naquelas poltronas, naqueles lugares que são destinados a deficientes físicos, cadeirantes, de repente a pessoa era uma pessoa tetraplégica, como a do filme, que foi ali com familiares que levaram ela. Então ela senta na poltrona do filme, do cinema, assiste aquele filme e pensa, bom, realmente a minha vida não faz sentido. Porque se até esse cara que é ricão, que pode viajar, tudo, ele se matou no final, e eu que estou aqui no cinema só assistindo essa história romântica dele e no final ele se matou. Então, esse filme, ele é um absurdo. Você romantiza um absurdo. Isso, você romantiza o absurdo. De uma maneira, você enflora aquilo para parecer bonito, parecer correto. Isso, exatamente. E, inclusive, o filme também não é ruim só por isso. Ele é ruim também justamente porque ele é muito romântico demais. O padre Paulo Ricardo sempre diz que não é bom a gente alimentar nossas almas desse tipo de histórias.
que era um vício que a Santa Teresa d'Ávila tinha, que depois ela largou, por exemplo. Então, por motivos espirituais, é bom largar esse tipo de história. Ter Até porque prudência. isso ter prudência é bom, porque pode até iludir as pessoas que têm vocação matrimonial, por exemplo. Principalmente Claro. mulheres, né? Alguém perguntou o que era ilemorfismo, que eu anotei aqui. Que era o quê? Eu não me recordo. Ilemorfismo. Ou ilomorfismo, dependendo de como você se escreve. Eu não sei o Então, que é isso. isso tem a ver com a filosofia aristotélica. Basicamente, é o que Tomás de Aquino vai chamar de corpo e alma depois. Quer dizer assim, isso a grosso modo, tá? Não dá para aprofundar. É que os seres corpóreos eles são compostos por matéria e forma. Basicamente é isso. Então, nessa junção que está os seres corpóreos, inclusive nós. A gente vai entender isso a posteriori como corpo e alma, que a alma vai dar o ânimos, que vai preencher aquela forma todinha. Entendeu? Não dá para aprofundar muito, infelizmente, mas é por aí. E, voltando à questão dos filmes, infelizmente tem muita coisa que romantiza ou então mostra como algo positivo, algo que é completamente degenerativo. Né? A gente sabe disso pela inundação de filmes desvirtuosos, viciosos, né? Séries, e a gente sabe porque a gente é bombardeado por isso o tempo todo, né? E também até uma forma da gente também se policiar quanto a muita coisa nesse sentido. Né? Como tu falaste, uma pessoa que assiste aquilo, que talvez não tenha uma mente bem estruturada ou esteja passando por uma dificuldade emocional, vai tratar aquilo como se fosse uma verdade absoluta e vai militar por aquilo, por aquele tipo de morte, porque ele acha que vai morrer bem, abdicando da uma própria morte dignidade. digna, é o que eles chamam, né? Exato. Então, Carol, eu queria te agradecer muito. Eu acho que faltam alguns minutinhos. Se quiseres fazer alguma consideração final, fica à vontade. Na verdade, eu só queria agradecer a oportunidade que o centro me deu, porque eu adoro falar de bioética. E foi muito legal conversar contigo, porque fazia tempo que eu não conversava contigo sobre essas coisas. Agradecer por vocês terem me dado a oportunidade de contribuir para, de alguma forma, um pouco para a formação ética das pessoas que estão assistindo o centro, para a formação um pouco doutrinal, apesar de que eu não tratei tanto de doutrina da Igreja Católica, até porque não é muito do estudo. E agradecer as pessoas que tiveram paciência para assistir e pelas perguntas, pela pergunta do Andrew, que eu sabia que alguém ia perguntar. E é isso. Eu também agradeço muito. Fazia tempo que a gente não conversava, de fato, e é muito bom ver o teu crescimento acadêmico, ver o quanto tu estás te dedicando ao estudo da bioética e da filosofia, né, do direito. O direito acaba ficando por último, às vezes, né? A gente sabe disso, mas que seja motivo de alegria para a gente, né? Sempre ter essas conversas que ajudam a elucidar nós mesmos, primeiro, que nós somos os primeiros atingidos por essa conversa, e aqueles também que, de alguma maneira, se sentem interessados por essa temática, que até dentro da igreja é muito mal, dependendo em alguns lugares, né, quem sabe disso, é muito mal colocada, muito mal explanada. Não é algo dogmático. A gente usou de duas autoridades aqui nessa conversa, ainda que tenha sido espaçada. A autoridade da igreja, mas a autoridade também da ciência. A gente não fugiu de quesitos científicos e filosóficos, que, ao meu ver, são muito bem embasados e que, para você contrariá-los, você contraria a própria dignidade humana. Então, é um pouco difícil, é uma tarefa árdua para quem quer defender esse tipo de visão, né? Ainda mais que a gente sabe que a gente é meio excluído, né? Porque ninguém gosta de bioética. É muito, muito bom ter a oportunidade de ter esse tipo de debate. E o Mário entrou aí rapidinho, agradeço a ele também. E aí, Mário? Muito a gente, né? Foi o nosso Tô saudade de ti, Mário. professor em 2017, né? Antes, Foi ele que ensinou tudo pra gente. Agora de doutorado, né? Se Deus quiser, tu também estarás com a gente nessa vida acadêmica. Tá bom? Carol, um abraço. Em nome do Centro São José, eu te agradeço muito. Eu acho que a gente conseguiu explanar, a grosso modo, muita coisa. E que, se for oportuno, como o Andrew falou, a gente pode tratar isso de uma maneira específica, uma parte 2, como ele colocou, né? Quem sabe? Então, Deus te abençoe, que a gente possa só rezar uma Ave Maria, entregando a Deus tudo que foi colocado, para que seja sempre a honra e glória de nosso Senhor Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, Cheia o de Senhor é graça, o convosco. Senhor é convosco. Bendita sois vós Bendita entre sois as vós mulheres, entre as mulheres, e e bendito é bendito é o o fruto fruto do do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Deus, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, rogai por pecadores, nós, pecadores, agora e na hora agora de e na nossa hora morte. da nossa morte. Amém. Amém. Obrigado a todos que assistiram. Obrigado, Carol, de novo. Uma boa Obrigada. noite e até a próxima. Tchau. Até, tchau.